E como pode-se trabalhar nestas circunstâncias mundiais tão comprometidas? Será possível a gente construir uma vida nova neste ambiente, nessas condições? Aqui tem uma história indiana de um sábio que vivia sentado em silêncio. E as pessoas chegavam para ele e perguntavam: com que a tua mente está se ocupando? Porque o mundo lá fora estava todo tumultuado. Com que a tua mente está se ocupando? Ele respondeu: eu estou construindo um templo. Aí perguntaram: mas onde está esse templo? Esse templo está a 20 dias daqui e os construtores estão lá trabalhando muito e passando por muitas necessidades. Aí perguntaram: mas você aí sentado em silêncio está construindo isso? Aí ele explicou que não era só a ação externa que construía as coisas, que não eram só as mãos e os pés que faziam as coisas, que ele podia fazer aquilo dali mesmo. E isto tem uma explicação mesmo real, porque aonde as coisas que devem ser e que devem acontecer estão escritas é nos planos internos, no espaço interno. Então, se a gente tem que construir uma coisa aqui, no plano físico, no espaço interno, no plano interno, aquilo já está construído, aquilo já existe. Aquilo tem que se projetar aqui. Então, aquilo que nós temos que viver, que temos que ser, já existe um modelo para isso nos nossos planos internos. Então, ele ficava em silêncio, mas não imóvel internamente. Ele ficava coligado com o pensamento, com aquele modelo para o templo, aquele pensamento no espaço para o templo. E com isto, ele atraía a colaboração geral para que aquele templo fosse construído. Então existe uma forma de você construir as coisas que é você ir lá e fazer. E existe a outra forma que é você se colocar conectado com a ideia para a coisa, mas tão conectado, tão perfeitamente conectado, que aquilo vai atrair aqueles que vão realizar a coisa. Então quem realiza uma coisa não é quem está trabalhando mais. Quem está trabalhando realmente para que aquilo aconteça nem está ali. Nem está participando daquilo, não está nem presente. Então, estas coisas são muito bom a gente saber e a gente ter presente, porque aí a gente vai funcionar melhor. A gente vai estar no serviço, vai estar na vida, vai estar nestas coisas com mais liberdade, com mais desenvoltura, sem tanto elemento pessoal e que diminui o valor das coisas, densifica o valor das coisas. E este sábio, este indiano, ele sabia também que não só as coisas estão no espaço, já escritas, já prontas, já pensadas, como também os próprios seres do espaço participam da formação das coisas, da construção das coisas. É só você chamá-los, é só você dar oportunidade, é só você preparar o canal. E num primeiro momento, nós fazemos esta ligação e as coisas começam a surgir, começam a acontecer, começam a surgir os colaboradores, enfim, a coisa começa a se formar. Num segundo tempo, se isto se aperfeiçoa, você fica conectado e não precisa mais nem se ocupar daquilo. Porque a própria coisa superior começa a guiar tudo, começa a mover tudo, o que tem que acontecer. Enfim, à medida que o silêncio vai se aperfeiçoando, à medida que aquele ser vai ficando cada vez mais silencioso, é que as coisas vão tendo oportunidade de acontecer mais. Então, como se pode trabalhar nas circunstâncias mundiais de hoje que estão tão comprometidas? Esta é a melhor maneira de trabalhar.
Agora, a gente ouvindo isto, parece que é melhor a gente sentar, ficar quieto, fechar os olhos e não fazer mais nada. Não é isto que se está dizendo. Porque toda obra precisa de operários, toda obra precisa de quem a realize, que a faça, e a gente pode estar fazendo o trabalho interno, mas sabendo como realmente as coisas se dão, como realmente as coisas são. E por mais tumultuada que seja a situação do mundo, por mais confusão que haja, por mais nubladas que possam ser as perspectivas, o trabalho é feito da mesma maneira, mas é preciso esta atitude interna. Isto é, tudo isso está controlado e por pior que pareça que está, por pior que pareça que vai ser, existe um controle acima de tudo isto. E a forma de você estar ajudando, talvez não seja estar se misturando ali com certas coisas, mas a forma de você estar ajudando, além do que possa fazer aqui fora, é principalmente esta conexão com isto que está no plano interno, com isto que está no espaço. E quanto mais isto vai sendo aperfeiçoado, nós não temos mais nem que ter vontade que as coisas sejam como devem ser. Até a nossa vontade pode, a uma certa altura, ser eliminada. Basta esta atitude silenciosa, a formação deste canal, a concentração nisto que deve ser, e as coisas vão se fazendo, e as coisas vão surgindo. Bem, este é um processo que tem prosseguimento, que tem continuação e que tem evolução. Porque se isto tudo se congrega, se isto tudo se organiza, então toda essa estrutura de energia, tudo isto que começa a acontecer, se este equilíbrio se mantém, acaba seguindo uma guiança, uma ordem. E esta ordem pode vir, inclusive inconscientemente, desde que está em silêncio perante a tudo. Então ele pode estar guiando também todas estas coisas, mas isso é um outro papel. Então há esse tipo de contemplação que permite que as coisas se congreguem, que as coisas se reúnam e que as coisas façam o que tem que fazer. E existe o outro tipo de contemplação, que é essas coisas se organizarem e da própria contemplação sai a guiança, sai a orientação, a força, a energia para que tudo vá acontecendo. Mas com que a tua mente está ocupada? Quando se pergunta, a mente está ocupada com aquilo que deve ser. A mente está ocupada com aquilo que está no plano. Isto é o princípio. E depois, isto vai se organizando da forma como o karma melhor aprouver.